a impossibilidade era coisa normal. Mas Deus é o Deus do impossível, amém? Amém. E proveu solução para esses casos que eu vou contar, para nos animarmos na fé e também quando nos encontrarmos numa situação similar, nós também tenhamos a certeza de que Deus vai encontrar uma saída para o nosso problema, amém? Amém. Meu Deus é um Deus de bondade e de misericórdia. Estudamos nessa manhã. A sua misericórdia dura para sempre. No fim do ano, no 31 de dezembro, eu fiz exatamente uma meditação sobre, não vou pregar sobre o Salmo 136 que estudamos na lição, mas estou só comentando. Aí eu pedi aos irmãos um mês antes que trouxessem assim as bênçãos, uma bênção maior que haviam recebido durante o ano de 2023, colocasse numa caixa que estava lá na recepção. Os irmãos trouxeram a sua maior bênção. Quando foi no dia 31, então eu levei aquelas bênçãos para casa uma semana antes e copiei ali, né, no PowerPoint. E daí no dia 31 eu comecei a ler, né, na tela o Salmo 136, né? Assim, louvai ao Senhor porque, né, criou os céus e a terra, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que abriu o mar vermelho, aí a igreja respondia, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que criou o sol, aí a igreja respondia, porque a sua benignidade dura para sempre. Aí eu comecei a contar as bênçãos dos irmãos. Aquele que curou o irmão Isaías, bênção Isaías, né? A igreja respondeu. E aí foi umas 30 bênçãos dos irmãos, que eu lia dos irmãos, os irmãos haviam escrevido, né? E foi uma bênção. Então devemos sempre nos lembrar que a misericórdia de Deus dura para sempre. Davi que escreveu isso. Então vamos ler a primeira história, 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. Davi foi cercado pelo exército de Saul. Você já encontrou? 1 Samuel 23, amém? Versículo 26 a 28. Podemos ler? Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por essa razão aquele lugar se chamou Pedra de Escape. A situação era a seguinte: Davi andava com cerca de 400 homens. E o exército de Saul tinha 3.000 homens. E ali os Zifeus, era o nome daquele povo, que eram da tribo de Judá, traíram Davi e informaram a Saul onde Davi se encontrava. E Saul, que queria eliminar Davi por inveja, não queria que Davi assumisse o trono, mas Deus já havia escolhido Davi. Saul determinou em seu coração matar Davi, eliminar Davi, e aproveitou essa informação para ir, e realmente ele cercou Davi. Davi ficou cercado sem saída, sem solução. No livro Ciência do Bom Viver, na página 481, ali fala que Deus tem 1000 maneiras de nos livrar, e diz que acerca das quais nada conhecemos. Ou seja, Deus tem 1000 maneiras de nos livrar, 1000 diferentes maneiras. Diz que nós não conhecemos nenhuma delas. Então não existe, você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, somos servos de Deus. Então nunca devemos dizer, agora não tem solução. Não existe isso no vocabulário de Deus. Não, o nascimento de Isaac, impossível. Nascimento de João Batista, impossível. Nascimento de Jesus, impossível. Em todos esses textos tem lá, para Deus nada é impossível. Ou uma frase semelhante a essa: não há impossibilidade para Deus, meus irmãos. É a primeira frase que eu quero que você grave.
Não há impossibilidade para Deus. Deus pode resolver qualquer problema. Ainda que você diga, não tem. Alguém pode tirar a água de uma rocha? Não pode. E saiu água da rocha. Então, como é que um rio Jordão se abre na época de maior cheia? De lá no livro de Josué. Como é que ele se divide em dois e fica parado as águas, irmão Adão? Não pode. Não tem como. Então, para Deus não há impossibilidade. Então, veja bem, o seu inimigo atual, o seu problema, não carrega uma espada ou um escudo, mas ele traz a espada do desemprego, talvez. Traz a espada do abandono, do abuso sexual, da depressão. A ameaça contra você não desfila para cima e para baixo, pelas montanhas dos Zifeus. A sua ameaça, ela se ergue no seu escritório, no seu quarto, na sua sala de aula. Essa ameaça é a conta que você não pode pagar, notas que você não pode tirar, pessoas que você desagrada sem querer, bebida que você não consegue resistir, um vício que você não consegue largar, pornografia que você não consegue rejeitar, uma profissão que você não queria, que não consegue se livrar, um passado que você não pode mexer e um futuro que você tem medo de encarar. Algumas coisas que são nós trazendo para o nosso dia a dia, o inimigo que nos cerca. Um filho que está fora da igreja, não é um cônjuge que lhe desagrada e que ele faz sofrer. Seja qual for o problema, que você se sente cercado nessa manhã, Deus tem solução para o seu problema, amém? Deus tem solução. Uma vez eu me senti sem saída. Eu fazia um curso no irmão Adão, sabe, né? Eu fui militar há 33 anos. E eu fui fazer um curso no Rio de Janeiro, 6 meses. Só que a mira com os meninos aqui, os meninos tinham 5, 6 anos, o Rafael e o Marco. E eu decidi, todo fim de semana eu vou voltar para Curitiba, né, para ficar com eles. Realmente eu vim todos os finais de semana desses 6 meses de 1992. E teve um feriadão em 92, o 7 de setembro, que caía na segunda-feira. Vocês sabem que dia 8 aqui também é feriado, né? Dia da padroeira, né? O Céu da Luz. Então era sábado, dia 5, domingo, dia 6, segunda-feira, 7 de setembro, e terça-feira, feriado, 8 de setembro. Eu pegava o ônibus no Rio, 5 da tarde da sexta, e chegava aqui 5 da manhã, eram 12 horas de ônibus, ainda é, né? 12 horas de ônibus, Itapemirim, para eu chegar aqui. Aí eu cheguei no sábado de manhã, e fiz como de costume, disse, na noite, depois do pôr do sol, eu vou lá e compro a passagem, de volta para o Rio, domingo, 5 da tarde, para chegar na rodoviária do Rio, 5 da manhã da segunda, pegar o 393 em direção a Bambu e para a Vila Militar. Ou 624, nunca esqueci. Madame foi motorista de ônibus, lá no Rio de Janeiro é diferente, irmão. Lá você está no ponto de ônibus, você tem que ser muito esperto. Você quando pisa naquele degrau, o motorista já arranca. Se você não segurar bem, você fica no chão. Eles são muito violentos aqueles motoristas. Então pegaram esses 2 ônibus. E aí eu fui no sábado à noite, na rodoviária aqui, comprar passagem, e não tinha passagem, da Itapemirim para o Rio. Eu digo, vou na Cometa, compro para São Paulo, porque de São Paulo para lá tem muito mais facilidade para mim ir para o Rio. A Cometa também não tinha passagem daqui para São Paulo. Eu digo que agora estou sem saída. Eu não posso faltar expediente, é um curso muito importante que eu estou fazendo. Obrigado, muito obrigado, viu? Por gentileza. É um curso muito importante que eu estou fazendo e no Exército não se pode faltar. A primeira coisa que você aprende no Exército é: aqui vocês têm alojamento, vocês têm beliche, tem roupa de cama, tem café da manhã, tem almoço, tem janta e 9 horas ainda tem uma ceia. Se você acha que não pode chegar para o expediente no outro dia com antecedência, então você mora aqui. Agora, atrasar ou faltar, você não pode. A primeira coisa que ensina para a gente, a disciplina.
Digo, então eu tinha aprendido aquilo, em 92, eu já tinha 12 anos de serviço. Eu falei, e agora? Que desculpa eu vou dar? Não tem ônibus. Mas por que viajou então? Não viajasse, não tem ônibus. Não tinha ônibus. Aí no sábado à noite eu voltei para casa triste, né? No domingo de manhã eu fui com o Rafael. Vamos lá, Rafael, eu tinha 5 anos, que é ancião, né? Rafael é ancião da igreja, lá no Iguara. Domingo de manhã eu fui e procurei de novo os mesmos guichês, Itapemirim, Cometa, nada. Não tem passagem, senhor. Não, o feriadão é grande e as passagens estão tudo vendidas. Não tem passagem. E o Rafael, vamos aqui atrás dessa coluna, ali do lado externo da rodoviária, tem aquelas colunas redondas, né? E o Rafael, faça uma oração aqui, silenciosa, para Deus resolver esse problema, porque eu preciso de uma passagem. Ele fez uma breve oração e disse, orei, pai. Quando terminou a oração, uma senhora, aquela rodoviária estava fervilhando de gente. Sabe um feriadão de Natal, Ano Novo aí? Você vai lá e não tem onde parar o carro? Estava daquele jeito lá, em 92. Uma senhora veio na minha direção. Senhor, por favor, preciso de ajuda. Ela veio na minha direção, comigo assim. Deus é testemunho. Eu falei, pois não, senhora, o que a senhora precisa? Isso é que eu comprei uma passagem e não estou podendo viajar. Comprei uma passagem e eu quero devolver e não sei onde é. A mulher toda perdida, né? Alguém tinha comprado para ela. E eu perguntei, essa passagem é para onde? Ela? É para o Rio. Eu falei, mas que hora? Era domingo de manhã, né? Hoje, 17 horas. Eu digo, mas por que a senhora não pode viajar? É porque adoeceu alguém da família e eu não posso viajar, eu quero devolver. Para receber o dinheiro, não sei se é possível isso. Falei, não, eu compro sua passagem, mas vamos lá na Itapemirim, né, para verificar se está tudo certinho. Fui lá, realmente a passagem era quente, paguei a mulher e viajei no domingo, 5 da tarde, amém? Amém. Irmão, centenas de pessoas no rodoviário. Ela procurou a mim para resolver um problema, que não sabia onde era a empresa, não sabia como devolver. Eu digo assim, Deus ele se utiliza de um fato novo. Deus fez alguém adoecer? Não. Deus não fez ninguém adoecer. Ele simplesmente combinou os fatores. Ele coordenou as coisas. Os filhos, Davi estava cercado. Ele poderia ter mandado assim, né, raios, chuvarada de pedra, qualquer coisa. O Ciência do Bom Viver não diz que ele tem 1000 maneiras? Tem 1000 maneiras, escolheu uma. Para a gente não temer. Ele tem 1000 maneiras de nos livrar. 1000. Acerca das quais nada sabemos. Deus poderia me resolver o problema meu de outro jeito? Podia. Alguém podia chegar e dizer, estou indo para o Rio aqui, alguém quer ir? Deus pode. Tanta gente está indo para o Rio, alguém que, amigo de amigo, que poderia chegar essa informação para mim? Podia. Uma série de coisas podia fazer. Deus podia fazer com Davi a mesma coisa, não usou a invasão dos filisteus. Mas naquele momento, chegou o mensageiro, Saul, os filisteus invadiram a terra. Então, Davi foi salvo porque Deus se voltou. Agora, a Bíblia conta que chegou um mensageiro, mas não conta o que causou a chegada desse mensageiro. Abra o Salmo 54. O Salmo 54 tem a receita. Tem a receita porque aconteceu aquilo. Por que a mulher me procurou? Porque o Rafael fez a oração. Eu perguntei, Rafael, que oração você fez? Eu fiz assim, pai. Senhor, ajuda o papai a resolver que apareça uma passagem para ele. Simples. Uma oração simples. E apareceu a passagem. Quando ele terminou a oração, apareceu a passagem. Amém. Amém? Então no Salmo 54, aqui fala sobre os ifeus. Os ifeus que entregaram Davi para Saul. E aqui fala quando Davi estava cercado. O Salmo 54 é sobre isso. 3 frases. Ó Deus, salva-me. Verso 2. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvido às palavras da minha boca. Davi, em desespero, falou isso. Sentiu cercado e falou, ó Deus, salva-me. Não é? Escuta a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca. Então, no momento de angústia, de desespero, ele fez esse clamor. E Deus achou por bem atender. Amém?
Deus achou por bem atender. Agora tem outra história que eu gosto muito também, que fica ali no livro de Esther. Assim, aí ele louvou a Deus, Davi louvou a Deus, ó, verso 6. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome ao Senhor, que o irmão Adão estava falando na lição. Louvarei o teu nome ao Senhor, porque é bom, porque me livrou de todas as tribulações. Você não pode esquecer as bênçãos de Deus. Diz que o dia do favor é a véspera do dia da ingratidão. O dia do favor é a véspera do dia da ingratidão. O favor é hoje e o dia da ingratidão é amanhã. Não pode ser assim. Mas normalmente é assim. Você ajuda e no outro dia ajudou porque quis. Não pedir. Né? Não devemos ser assim. Reconhecer aqueles que nos colocaram no caminho da salvação, reconhecer os nossos pais, nossos patrões, aqueles que nos ajudaram em algum momento da vida, e principalmente não esquecer de ser gratos a Deus por todas as bênçãos, pela vida, pela respiração, por podermos vir aqui na igreja, voltar para casa, almoçar, fazer nossas necessidades. Tudo isso é bênção, e a gente dorme para essas coisas e não acha que é tudo normal. O ar que respiramos é uma mistura que Deus combinou para que a gente pudesse respirar aqui e viver e ter saúde. Tudo é bênção ao nosso redor. Tudo estamos cercados de bênção. Amém, irmão? Mas a outra história, a história de Mardoqueu ou Mordecai, livro de Esther. Só voltar ali antes de Jó, né? Outra história que eu gosto muito, um outro livramento. Esther capítulo 6. Esther capítulo 6. Esther capítulo 6. Verso 1. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos ou oficiais do rei, guardas da porta, que tinha procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei que o serviam. Responderam os servos do rei que o serviam. A história é muito conhecida. O povo no Império Persa, já, né, o Império Babilônico já tinha passado, no Império Persa, ali em Suzã, capital do Império. Esther, ela vence o concurso de beleza, né, para ser rainha, todas as qualidades dela, né, diplomática, beleza, vocabulário e tudo mais. Ela vence e é constituída rainha em lugar de Vasti, a antiga rainha. Aquela história que a gente conhece. Aí um primeiro-ministro é nomeado e passa-se a exigir que todos se ajoelhem diante dele. Tal de Amã. Ele todo dia, quando chegava para o expediente, passava ali naqueles corredores do palácio, na entrada do palácio, e todo mundo reverenciava Amã. Mas Mardoqueu não se inclinava, não se prostrava. E né, os amigos, entre aspas, observaram isso e foram falar com ele. Ele falou: não, eu só me ajoelho diante de Deus. E esses amigos, falsos amigos, levaram para Amã esse problema, para ver se ele ia permanecer firme. E ele permaneceu firme. Amã então bolou uma cilada para Mardoqueu. Foi falar com o rei que existia um povo que estava traindo as leis do rei. E pediu para o rei assinar um decreto, selar, para que matasse todo aquele povo, todos os judeus. Matasse. E a rainha Esther livra, conhece a história. Mas eu quero me deter aqui
em Mardoqueu, os versos que nós lemos. A mãe então chega em casa todo contente, porque o rei honrava ele e fazia tudo que ele pedia. Ele disse: só uma coisa me entristece, quando eu passo todos os dias, tem um tal de Mardoqueu que não faz reverência para mim. Não faz reverência para mim. E a mulher e os amigos falaram: livra-se dele, constrói uma forca de 50 côvados ou 25 metros, porque o inimigo, irmãos, ele não quer apenas nos destruir, ele quer nos fazer passar vergonha pública. Ele não queria só assassinar Mardoqueu, ele queria que todos vissem. O diabo não quis só matar Jesus, ele fez Jesus passar vergonha. Tiraram a roupa de Jesus, colocaram uma coroa de espinhos, batiam na cabeça, colocavam uma venda nos olhos e perguntavam: se você não é profeta, quem é que te bateu? Quem é que te bateu? Colocaram uma pesada cruz que não foi feita para ele, e ele desmaiou 2 vezes. Tiraram a roupa dele e pregaram no madeiro e faziam chacota dele quando ele estava ali. O inimigo não quer só destruir, ele quer que a gente passe por todo tipo de afronta, por todo tipo de desonra. O pecado leva a isso. Constrói uma forca e enforca ele amanhã. E foi isso que ele planejou. Só que na véspera, Deus usa mais uma vez um fato novo. O rei perdeu o sono, simplesmente. Eu não sei se ele correu 10 quilômetros, eu gosto de correr. Se você correr muito tarde da noite, você perde o sono. Você vai jogar bola muito tarde, se esforça demais, você vai perder o sono. Vai demorar mais a dormir. Eu não sei se ele estava nervoso, brigou com a esposa, alguma comida fez mal. A Bíblia fala que o rei perdeu o sono. O rei perdeu o sono e falou para os oficiais: tragam aí os livros de memória, as crônicas do reino, e leiam para mim aí, ver se esse sono volta. E então foram ler. Olha só onde foram ler. Um tal de Mardoqueu, o judeu, descobriu uma conspiração em que 2 oficiais queriam matar o rei Assuero. E foi feita uma investigação. Mardoqueu levou o caso para a rainha Esther levou para o rei, e feita a investigação, confirmou-se que tudo era verdade. O rei então mandou matar os 2 oficiais que haviam conspirado contra ele. Aí o rei perguntou: mesmo, existiu isso aí? Foi ele quem me salvou? Foi. Ele disse: e o que ele recebeu de recompensa? O verso disse: nada, Senhor. Nada, soberano. Nada. Não recebeu nada. Às vezes você faz as coisas e ninguém lembra de você. José, ele interpretou os sonhos, né? E aí o copeiro voltou para o seu cargo e o padeiro foi enforcado. E José falou: lembra-te de mim quando você voltar ao favor do rei. E o copeiro esqueceu. Simplesmente esqueceu. Agora você pensa no texto bíblico. Se o copeiro tivesse se lembrado de José, ele tinha uma vaga aberta, padeiro. Você começa a analisar a história bíblica. Não que o padeiro não seja uma profissão digna, toda profissão é digna. Não é digno roubar. Agora, entre padeiro e ser governador do Egito, o que é melhor? Governador, né? Governador. Então, aquele esquecimento, Deus usou, foi providencial. Ficou 2 anos preso. E aí, depois, quando o faraó sonhou com as vacas gordas e magras, e ninguém podia interpretar, o copeiro: opa, lembro de quando eu cometi ofensa contra o Senhor, que eu pequei, quase fui morto, meu amigo foi morto. Existia lá na prisão um servo, um escravo hebreu, que foi preso, e interpretou o sonho. O faraó então manda chamar José. A história a gente conhece, né? A história a gente conhece. Quando Cornélio está orando 3 horas da tarde, no centurião romano, aparece um anjo à sua direita e diz assim: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, o que você faz de bom aqui, irmãos, os seres humanos podem esquecer, mas está registrado no céu, amém?
As nossas boas obras são registradas, não para comprar salvação, estudando, mas como resultado de que fomos mudados por Jesus para fazer boas obras. É isso que acontece. É isso que acontece. Então o rei, ele honrou Mardoqueu. Amã foi enforcado na forca que ele construiu para Mardoqueu. Por quê? Porque Deus, na sua providência, ele não poderia ter pego no sono o rei? Não podia ter lido, os oficiais dele não poderiam ter lido outra coisa, senão a história de Mardoqueu? Mas não, Deus, ele coordenou as coisas, combinou as coisas, juntou todas aquelas informações para salvar o seu servo. Deus tem 1000 maneiras de nos livrar. Ciência do Bom Viver 481, acerca das quais nada sabemos. Deus tem 1000 maneiras. Amém? Então o seu problema e o meu problema, ele vai resolver. Ele vai resolver. Alguém arrancou o meu retrovisor, eu estava parado. Na frente do salão, já passando o Pix para o barbeiro com o cartão. A maquininha dele não funcionou. Então me dê aqui o seu Pix, eu vou no carro e vou passar o Pix para você, tá bom? Tá bom. Eu no carro, vem aqui esse caminhão, um caminhão grande da prefeitura, lá na largura da rua, passou a uns 70 por hora, irmão Adão. Arrancou o meu retrovisor, o meu Honda que está ali, mas arrancou todo, ele só não arrancou minha orelha por um milagre de Deus. Por um milagre de Deus. Ele estava para fora, né, irmão? Eu não estava para fora, minha orelha é grande. E o camarada está enrolando, eu digo, sabe uma coisa, Senhor, eu vou entregar ao Senhor. Eu vou entregar todo de hora, Senhor. Lucas 18, faz-me justiça contra o meu adversário. Eu não sei onde ele mora, não fui atrás, só tenho um telefone, é verdadeiro, ele comunica comigo. Disse, não, eu vou pagar. Senhor, faz-me justiça. Se ele falou que vai pagar, que o anjo bom diga amém. Ele vai pagar de uma forma ou de outra. Faz-me justiça. A Bíblia não falava assim? Faz-me justiça contra o meu adversário, Senhor. Eu não vou falar nada mais com ele. Faz-me justiça contra o meu adversário. E na hora certa, você vai fazer ele pagar. Ele vai pagar, nem que ele se converta para isso. Amém. De que ele tem um sonho. Qualquer coisa vai acontecer. Deus tem 1000 maneiras. Um dia eu volto aqui e conto para os irmãos. Ele vai pagar porque Deus vai fazer ele pagar. Amém? Mas eu não vou brigar com ele. Não vou brigar com ele. Ele vai pagar. Então Deus combina os fatores e resolve os nossos problemas. Resolveu, salvou a vida de Mardoqueu, salvou a vida dos judeus. A última história agora, coloque lá, meu querido, a história do pastor Pita, Plácido da Rocha Pita. Esse livro aí, Porque Mudei de Exército. Esse é um homem, em 1940, ele era sargento da polícia de Alagoas. Sargento da polícia de Alagoas. Conheceu a mensagem adventista e então ele mudou de exército. Ele saiu da polícia, abandonou um salário bom para ser comportor. E depois ele se formou pastor. Quem deu curso de comportagem para ele foi Saturnino Mendes de Oliveira, pai do pastor Enoque de Oliveira, falecido, conhecido aqui de Curitiba. Enoque de Oliveira. Então esse pai, vou chamar ele de pastor Pita, mas a história acontece quando ele era ainda comportor, mas para facilitar, eu vou chamar ele de pastor para a história que aconteceu em 1940. Pode passar os slides, os irmãos estão conseguindo ler aqui? Iria procurar um trabalho onde pudesse respeitar o santo sábado e deixaria a vida da caserna, do quartel. Apareceu o diretor de comportagem da União Oeste, que era do Rio até Nordeste todo, da União Oeste, e falou-me acerca do trabalho. Fui a um curso em Salvador e ele se decidiu então. O sargento, lá, aí mesmo, cavalgando, o cavalo era super bom, o nome do cavalo. O pioneiro levou o evangelho ao sertão da Bahia. Próximo. Então ele andava também de cavalo, andava também de barco para fazer o trabalho missionário. O próximo, aí tá bom. Então ele atuava na região ali, às margens do Rio São Francisco, entre Alagoas e Sergipe, no agreste nordestino. O Nordeste tem 3 regiões. Tem o litoral, tem o agreste que é no meio e tem o sertão. O litoral chove normalmente,
O agreste chove pouco, mas chove. Ainda dá para produzir, né, a vegetação da região, né, os produtos da região. Agora o sertão quase que não chove. Ali você passa de carro e vê as vacas que foram mortas de sede. As pessoas sofrem demais no Nordeste. O caminhão espipa, tem que abastecer, senão as pessoas morrem de sede. E mais distante do litoral, né, é o sertão. Ele aconteceu ali no agreste, às margens do Rio São Francisco. O que ele observou ao fazer o trabalho de comportagem ali? Que as pessoas tinham epidemia assim, né, de praga de bicho de pé. As pessoas trabalhavam na plantação de arroz. E a plantação de arroz é dentro d'água. Faz muda, né, dos canteiros para a terra dentro d'água. E a sola do pé fica então muito maleável. E o bicho de pé se aproveita e tinha muita praga de bicho de pé. E ele então, lendo a revista Vida e Saúde, ele descobriu que aqui no norte do Paraná, as pessoas haviam sido curadas de bicho de pé, colocando numa bacia, num balde grande, vários litros de querosene. E as pessoas mergulhavam os pés ali dentro e deixavam por um bom tempo e matavam então os bichos de pé. Eu só sei que ele curou muitas pessoas, não é, com essa receita do querosene numa bacia. E as pessoas passaram então a reverenciá-lo, o pastor Pita, passaram a cumprimentá-lo, a querer se ajoelhar diante dele, a querer pagar. E ele, não, Deus curou você, fica tranquilo, relaxa. Um casal, o seu Manuel, tinha 40 noites, ele e a esposa que não dormia por causa do bicho de pé. Foram chamados na casa do seu Manuel. Ele então receitou aquele procedimento e eles foram curados, ficaram muito gratos. Aí dias depois o seu Manuel chamou o pastor Pita para visitar a sua casa, já curados, já, muito agradecidos. E lá estava o senhor Juvencio, um amigo da família. E o senhor Juvencio, os médicos tinham diagnosticado com tuberculose. Quais eram os sintomas? Corpo mole, febre, dor nas costas, tosse e escarrava sangue. Tuberculose na época, início ali do século XX, era um problema grave ainda. Mais uma vez recorreu à literatura adventista. Estava na revista Vida e Saúde, a solução. Como a luz de Deus ajuda as pessoas? 1940. Ali tinha uma receita, disse assim: meio copo de suco de uva, uma gema de ovo, e se você tem problema respiratório, pode fazer isso. Pulmão, né? Meio copo de suco de uva, uma gema de ovo e 3 colheres de mel. Bata tudo e tome 3 vezes por dia. E disse, e agora, Juventus, você faz isso e você permite que eu faça uma oração com você? Ele disse, permito. Se ajoelharam, fizeram a oração e disse, faça esse procedimento e confie em Deus que você será curado. Dias depois, o pastor é chamado mais uma vez à casa do seu Manuel, e ali estava o seu Manuel curado, o bicho de pé, a esposa também curada, e o seu Juvencio, um novo homem, curado, rosado, animado, alegre, havia sido curado pela oração e pela receita que ele deu, né, do suco de uva com a gema com as colheres de mel. Diz, eu estou muito grato, quando é que eu lhe devo? Diz, não, você não deve nada, Deus curou o senhor. E o senhor cumpriu direitinho, né, a receita. Disse, não, mas alguma coisa eu tenho que fazer. Eu disse, não, não tem que fazer nada. Deus que lhe curou. Disse, então tá, o senhor Manuel falou, vem aqui no quintal. Levou o pastor Pita no quintal. Disse, está vendo essas 2 madeiras aqui? Estou. Disse, pois bem, nós vamos amarrar uma cadeira nessas duas madeiras e vamos fazer uma festa para o senhor. Vai haver foguete. Vamos levar o senhor como se fosse um santo pela rua da cidade. Para que todos aqueles que não fizeram nada para a gente, o padre, o farmacêutico, o juiz, o prefeito, todos vejam e sintam vergonha, porque nunca fizeram nada pela gente. E o Senhor vem aqui e nos cura de graça. Então nós vamos andar com o Senhor. Vai haver foguetes, vai haver festa, vai haver música. O Senhor será homenageado. O Senhor não pode recusar. Aí ele falou assim, né? Meu Deus, isso é uma armadilha satânica. Quando será essa festa? Aí o seu Manuel falou, o seu Manuel e o seu Juvencio, será domingo à tarde. Domingo à tarde.
Está bom. Simplesmente disse: está bom. Foi imediatamente ao se despedir ali, combinado então, foi imediatamente para o porto e comprou uma passagem para se mandar daquele lugar. Se eles querem fazer como queriam fazer com Paulo e Barnabé, quando pulou lá, né, um poço, e queriam se ajoelhar e queriam oferecer sacrifício aos dois. Disse: a armadilha do diabo, vamos embora. Pegou a passagem no barco, foi embora, deixou para trás todas as entregas. A esposa estava doente em casa, e ele numa situação financeira caótica, grandes dificuldades financeiras, a esposa doente, e deixou uma grande entrega de livros. Ele havia oferecido, feito a oferta, né? Queria entregar de livros. Nesse barco, ele conheceu um senhor chamado Raimundo. Veja a história. O mesmo exemplo a minha história na rodoviária, Davi cercado, Mardoqueu ia ser enforcado, a mesma história. Um homem com a esposa doente, várias ofertas feitas, vai embora, abandona, para não cair na armadilha do diabo, ser homenageado como se fosse um Deus. Conhece o seu Raimundo, um técnico em plantio de cana-de-açúcar, que estavam se dirigindo para Sergipe, para ser gerente de uma usina de cana-de-açúcar. Um casal muito comunicativo, fizeram amizade, e quando chegou em Propriar, Sergipe, o casal ia desembarcar, e a mulher estava com salto alto, e na prancha, né, do barco até a terra, ela se descuidou, escorregou e caiu no rio. O sargento, pastor Pita, né, que havia sido sargento, excelente nadador, pulou com roupa e tudo, e salvou a mulher. Agarrou a mulher e trouxe para cima, colocou a mulher de novo naquela prancha, e o seu Raimundo ficou muito emocionado por ver a sua mulher ter sido salva. Ele disse assim: um favor desse, gratidão se paga com gratidão. Apareça na minha usina, deu o endereço, disse: quero lhe receber lá, quero lhe recompensar. Não esqueça a recompensa, vou lhe visitar, mas esqueça esse negócio de recompensa. Pois bem, ele depois, né, de ter ido em casa, desembarcou no lugar onde ele morava, e então se dirigiu à usina do seu Raimundo. Ao chegar na usina do seu Raimundo, foi muito bem recebido. O seu Raimundo fez um banquete para ele, se inteirou mais pormenorizadamente do que qual era o trabalho dele, venda de livros, não é? Venda de literatura adventista. Fez a sua compra e disse: agora nós vamos em cada pedaço dessa usina, e você não vai oferecer, nós vamos só anotar o nome do funcionário, e cada um vai pegar um livro seu, uma usina grande, cada um disse: compre o livro desse homem aqui, ele merece. Anotou todos os pedidos, fez a caminhada toda. Agora vamos no escritório, chamou o contador, disse: quanto é que deu? Deu tanto. Disse: pode pagar à vista, e entregar depois. E ia trazer de barco aquelas malas cheias de livros. Ele saiu de lá com tanto dinheiro que ele disse que ele nunca viu na vida. Nunca viu na vida. Resolveu o problema financeiro, resolveu o problema de saúde da mulher, pôde levar a mulher na capital para curar de sua enfermidade, e Deus resolveu o problema por causa da fidelidade daquele homem. A pergunta Deus mandou um anjo empurrar aquela mulher? Absolutamente não. A mulher caiu, a mulher teria que cair, a mulher iria escorregar e cair, e ele salvou a mulher, e foi na usina, e Deus recompensou a fidelidade dele de não aceitar a homenagem pagã que queriam fazer naquela cidade de onde ele havia fugido. Então, irmãos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quero convidar a Miriam, né? São 11h25. Então, se o seu problema é espiritual, é tentação, é problema de pecado, é desânimo, entrega a Deus, não só problemas materiais. Nós precisamos entregar toda a nossa vida a Deus. Ele é capaz de nos motivar,
Ele é capaz de nos dar vida, nos transformar, de sermos testemunhas como éramos antigamente, de termos aquele fogo do Espírito, temos aquele fervor, mais uma vez, para fazer o trabalho missionário, para estudar a lição, para ter comunhão profunda com Ele, para sermos uma bênção todos os dias quando sairmos, aqueles que nós encontramos. Deus pode fazer isso e muito mais por cada um de nós. Não há impossibilidade para Deus. Deus é poderoso para resolver qualquer problema nosso, seja material, seja financeiro, seja do lar, seja algum vício, seja algum pecado apreciado. Deus pode resolver, é só a gente querer e pedir, e Ele está muito mais disposto a fazer isso do que um pai está disposto a dar um bom presente ao seu filho. Confie nisso enquanto a Miriam canta, medite, reflita nas palavras ditas nessa manhã e na letra do hino que a Miriam vai cantar. Amém?